7 igrejas do Apocalipse. Capítulo de número 2. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Então nós vamos ler do verso de número 8, aliás, do verso 12, até o verso de número 17. Tá bom? Verso de número 12 ao verso 17. Vamos lá? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem as dois legumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, nós já vimos sobre a igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja que tinha conhecimento, defendia apologeticamente a questão das Escrituras, conseguia identificar os falsos apóstolos naquele tempo, né? Os falsos mestres, né? E, ao mesmo tempo, ela é advertida porque tinha abandonado o primeiro amor. A igreja de Esmirna, já vimos que é uma igreja fraca, mas uma igreja rica. Né? Uma igreja pobre, mas uma igreja rica. É uma igreja pobre no sentido das economias, das finanças, até porque os crentes da cidade de Esmirna eram tratados como se fossem escravos. E deles se tirava tudo. Eles eram expoliados, né? O espólio, o que eles tinham, retirava tudo, né? E aí eles não tinham tanto recurso, mas apesar de não ter tanto recurso, espiritualmente a igreja de Esmirna era uma igreja forte e uma igreja muito perseguida. Eles sofreram muito por causa de Cristo. Então a gente tem o antagonismo da igreja, digamos assim, de Éfeso, que era uma igreja rica, mas tinha abandonado o primeiro amor, e temos o contexto de Esmirna, que eram pobres, mas eram ricos. Aí fica uma lição para nós. O que define uma igreja saudável? O que define um crente saudável? É o quanto ele tem, o quanto ele vive. Vocês acham? É a conta bancária, ou o conhecimento que ele tem, ou quanto a vida cristã é algo intenso para ele. Aí é um quanto ele vive, né? E essa igreja agora que nós vamos ver é a igreja de Pérgamo, que tem algumas questões. O próximo slide para mim, o Jorge. Essa igreja, ela está tendo esse problema aí, ó. O que está acontecendo aqui? Né, tem uma figura aqui, igrejas evangélicas. Aí uma figura de alguém aí com uma frase atrás, mundanismo, né? E como se fosse o diabo dizendo assim: entra, aproveita que estão dando lugar. Entra, aproveita que estão dando lugar. Ou seja, aqui é uma imagem que reflete o seguinte: quanto as coisas de Satanás, do diabo, estão adentrando onde? Nas igrejas. E aí, mais do que o prédio, entrar onde? Na vida das pessoas, tá? Se a gente for fazer uma síntese, o que está acontecendo com a igreja de Pérgamo é mais ou menos isso aqui, tá?
Nós vamos ver então. O próximo slide, a igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja de hoje. Um grito de Jesus à igreja de hoje. Tá? O perigo que estava assaltando a igreja era a linha divisória entre a verdade e a heresia. Como não se misturar com as heresias que o mundo estava pregando, vivendo, defendendo. Esse é o grande desafio. A palavra Pérgamo, ela significa casado, né? A igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Cristo. Ela é a noiva de Cristo, né? E ela precisa se apresentar à igreja como uma esposa santa, pura e incontaminada. Tá? Pergunto, vocês estão conseguindo enxergar ali ou está muito difícil? Porque eu esqueci, eu poderia ter compartilhado o slide no grupo da igreja. Se você estiver no grupo da igreja, aí você consegue acompanhar pelo seu celular. Eu vou fazer isso agora, tá bom? Então, aí você acompanha, que talvez ajude vocês aí só um instantezinho aqui, que esse é um dos benefícios da tecnologia, né? Então, não tem só coisa ruim não, tá, gente? Tem coisa boa também. Eu vou encaminhar no grupo da igreja, tá? Que aí você pode acompanhar olhando mais para baixo, não olhando tão para cima aqui. Eu vou jogar no grupo de oração e vou jogar também no grupo da Monte Sião. Os dois grupos aí. Já compartilhei. Aí você pode abrir no seu celular e você não vai ficar com a crise de ter que ficar olhando lá para cima o tempo todo. Tá nos dois grupos. Então, o que a palavra Pérgamo ela significa? Ela significa casado. Então a igreja, já numa aplicação, ela precisa entender que ela tem um compromisso com Cristo, né? Ela tem um compromisso com Cristo. E o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Então, esse é o grande perigo. O mundo viver determinadas coisas e a igreja começar a ter uma simpatia, né, em relação às coisas do mundo e trazer isso para um estilo de vida que Cristo reprova, que Jesus reprova. Né? Aí a gente hoje escuta muito, mas pastor, não tem nada a ver, são outras épocas. Gente, a palavra de Deus não muda. A Bíblia não mudou. A Bíblia não vai mudar a seu bel prazer porque você pensa diferente. Não, a Bíblia é um absoluto de Deus. Ela não vai mudar porque você não gosta. Ela é a palavra de Deus. Ponto, acabou. Não gostou, então você aí não vai cumprir o que eu falei domingo passado sobre Noé, né? Noé era obediente, né? Então, tudo que Deus mandou de Noé e a casa dele, obedeceu, as norinhas dele obedeceram, né? Então, conhecer e não viver é desobediência. E aí a Bíblia chama a nossa atenção porque Deus nos chamou para obediência também. E nesse caso, a igreja de Pérgamo, ela estava desafiada a obedecer. Se ela não obedecesse, as influências do mundo pagão da cidade de Pérgamo adentrariam a igreja, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar aqui, primeiro ponto, Cristo faz um diagnóstico da igreja e revela os seus sintomas. E o que Cristo vê no contexto da igreja de Éfeso? Você vai observar lá no verso de número 13, que ele fala assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Gente, não deu nem tempo para Jesus fazer um elogio, que já falou: eu sei o que está acontecendo aí, viu? E na cidade está instaurado, ou está instalado, o trono de Satanás. E aí Jesus fala: que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus, então, está falando, eu sei que vocês, igreja de Pérgamo, estão num contexto onde Satanás está agindo assim, como a gente fala, nadando de braçada. Ele está nadando de braçada. O próximo slide.
essas ruínas aí são da cidade de Pérgamo. Como eu disse, todas as 7 igrejas estão na região da Turquia. Tá? Então, essa aí é uma das ruínas da cidade. Então, a cidade era real, o problema era real, a cidade existiu, né? E a descrição do texto faz sentido em relação àquilo que a cidade viveu naqueles dias em que Jesus escreve usando a figura de João para comunicar aquela igreja. A cidade de Pérgamo, o que acontecia ali? Né? Pérgamo, uma cidade com um passado glorioso. Né? Historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Cidade famosinha, né? Todo mundo quer ir em cidade famosa, né? Todo mundo quer ir em cidade de renome, né? Puxa, eu fui naquela cidade, né? Então, quem ia na cidade de Pérgamo ficava cheio de orgulho. E uma Nova York da vida, né? Ou para quem é de Minas, conhecer a capital, São Paulo, né? A capital, né? Ou então, né, eu quero ir para Belo Horizonte. Ontem eu estava com uma pessoa, não, eu acho Belo Horizonte muito lindo, muito bonito. Enfim, cada um tem o seu gosto, né? Mas, enfim, gente, é por aí. E Pérgamo era essa cidade, né, vistosa. E ela começou a se destacar no período de Alexandre o Grande. Talvez vocês já tenham visto algum filme histórico, épico, sobre Alexandre o Grande. A figura de Alexandre, parece que não, mas ele foi muito importante na história para o cristianismo. Porque Alexandre, ele era um imperador grego, né, que ele conquistou muitos territórios. E a conquista de Alexandre fez com que se imputasse a língua grega no mundo da época. E quando Jesus Cristo veio, o mundo da época falava o grego koiné. Olha só, em que época que Alexandre reinou aí? Olha aí o tempo. Que ano que foi? 333. Então, 300 e poucos anos antes de Cristo vir, ele governou, reinou, de tal forma que todo dominador imputa sobre o dominado a língua. E foi imputado a língua, o grego koiné. Então, nos dias que Jesus Cristo veio, o mundo da época, como hoje, a maioria das pessoas falam inglês, o mundo da época falava o quê? O grego, pela influência da dominação de Alexandre. Por exemplo, quem conhece um pouquinho de história, lá na África tem uma cidade chamada de Alexandria. E Alexandria na África é exatamente por conta da presença de Alexandre o Grande, que foi até na África conquistar lá as terras, as riquezas e assim vai. Tá? Então, a cidade começou a se destacar nesse período. E foi a capital da Ásia por 400 anos, foi a capital da Seleucia em 133. E nesse período de Átalo III, que era um rei, né, passou o reino a Roma e seu testamento, e Pérgamo se tornou uma cidade, uma província romana. Tá? Deixou de ser uma cidade de influência de gregos, agora é uma província romana. Tá? Aí a gente tem uma outra imagem aí, que é o Museu de Pérgamo, uma das estruturas arqueológicas de Pérgamo. Tá? Então, tinha lá muita história para se contar. Então, Pérgamo era um importante centro cultural próximo, né, e que sobrepujava a cidade de Éfeso. Éfeso tinha uma proeminência, mas Pérgamo muito mais ainda. Né? Era famosa por sua biblioteca, que continha mais de 200.000 pergaminhos, e era a segunda maior biblioteca do mundo da época. E Pérgamo deriva-se de pérgamo ou papiro do Egito, e era o material usado para escrever. Papiro, certamente você sabe quais são aqueles materiais que eram usados para a escrita. O pergaminho, de couro alisado, que veio a superar o papiro. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e da sua cultura. Ou seja, quem morava em Pérgamo, nossa, eu sou
Quem mora em Pérgamo, não sei como é que chama, viu? Pergaminho? Perganoso? Não sei. Confesso que eu não sei. Mas, enfim, Pérgamo, irmãos, tem esse destaque também por ser um centro do paganismo religioso. Então, a cidade tinha uma presença muito forte de um centro cultural, um centro acadêmico, mas também um centro de influência religiosa, né? Havia altares para os mais variados deuses em Pérgamo, e no topo da Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo. E todos os dias se levantava fumaça e sacrifícios prestados a Zeus. Se levantava fumaça, animais eram sacrificados para o culto a Zeus. Eu quero que você entenda, na cidade havia isso, e na cidade estavam os crentes. Os crentes estavam naquele tempo morando nessa cidade, que tinha todo esse cenário de todos esses eventos presentes ali. Pérgamos, quem nasce em Pérgamo é Pérgamos. Então, tá bom, aí, ó, estudo bíblico é cultura, né? A gente aprende também, né? É Pérgamo, né? Então, o que está acontecendo? Havia toda essa questão de vários cultos, e dentre eles, um culto a Esculápio. Culto a Esculápio, é o próximo slide. O culto a Esculápio é um deus grego-romano da medicina, né? E teve muito prestígio no mundo antigo, quando seus santuários converteram-se em sanatórios. Os textos primitivos não concediam um caráter divino a Esculápio, que os gregos chamavam de Asclépio. Então, havia na cidade uma adoração a Esculápio, tá? E que era um deus pagão. Segundo, Pérgamo havia esse culto a Esculápio, que tinha um significado de o Deus Salvador, o Deus da serpente das curas, né? Quem aqui já estudou na Unesp, ou da área da saúde, sabe que todo médico, no jaleco dele, ele tem um adesivozinho lá, que tem uma imagem. E aí, essa imagem é de Esculápio, viu, gente? É exatamente aquela imagem ali, a imagem da serpente, tá? Então, que representa exatamente isso, tá? Eu não quero demonizar os médicos, não, tá? Só quero citar que eles fazem uso da imagem da serpente, que tal qual lá no período grego, que eles usavam, porque da mesma forma que a serpente pica para matar, né, você faz um tratamento do veneno dela, que você vai encontrar um soro antiofídico para poder fazer a cura, a intervenção, quando tem algum tipo de situação assim, tá? Mas na cidade havia isso, né? Então havia um colégio, né? O seu colégio de sacerdotes médicos, que era famoso. Meu Deus, quanta similaridade, né? Sacerdotes médicos. E naquela época mantinha 200 santuários do mundo inteiro. E a sede era Pérgamo. Todo mundo ia para Pérgamo, porque era um centro de informação, de instrução, né? Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Nossa, quanta coincidência, né? Para ali peregrinavam e convergiam pessoas e doentes do mundo inteiro. Nossa, quanta coincidência, né? O Botucatu é assim? É assim, né? E havia também Galeno, um médico, né, que era só superado por Hipócrates, né, que era de Pérgamo. Hipócrates é o pai da medicina aí, né? As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente, Esculápio. Esse deus serpente tinha o título famoso de Salvador, como eu disse antes. A antiga serpente assassina apresenta-se agora como sedutora, porque ela tem a cura. É a serpente que pica e a serpente que cura. Era esse o contexto cultural, religioso de Pérgamo. E Pérgamo também estava no centro asiático do culto ao imperador, mais uma característica da cidade, né? No ano 29,
foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, o imperador Augusto, primeira vez, né? O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo, ou seja, havia uma adoração intensa para com esse Augusto, que era o imperador. Eu já disse aqui, irmãos, não é muito longe, né? Não é muito longe. Quando eu fui na Coreia, que eu tive mais contato com isso, eu fui na Coreia do Sul e fui na divisa da Coreia do Norte. Fui assim, na pontinha. Tá? Na pontinha. Eu vi a Coreia do Norte assim. Tá? E os relatos de quem estava no Sul é que quem mora na região Norte, gente, era massacrado. Porque havia muita devoção ao imperador, e antes, quando a Coreia era um só país, eles eram dominados pelo Japão. O Japão também tinha a questão do culto ao imperador. E os japoneses exigiam que todo súdito do Japão adorasse o imperador. E quando a Coreia era ainda dominada pelo Japão, igrejas as quais estavam reunidas e que eram capturadas, ou as pessoas eram pegas no culto, todas elas eram pegas e exigidas de que elas negassem a Cristo. E se não negassem a Cristo e declarassem culto ao imperador, elas morreriam. Então, eu estou falando de uma coisa recente, a Guerra das Coreias. Alguém aqui nasceu década de 50? Alguém aqui? Confessa a idade, por favor, confessa. Deus abençoe. Eu nasci na década de 60, mas quem nasceu na década de 50, foi entre 50 e 53 que aconteceu a Guerra das Coreias. Então, não é muito longe, meio século. Tá? E que havia a exigência do culto ao imperador. Lá atrás, imagine então, gente, primeiros séculos, como isso era intenso. Porque rex, lex, lex, rex. O rei faz a lei é o rei. Tá? É uma expressão aí em latim, né? Rex, lex, lex, rex. O rei faz a lei é o rei. Parece que a gente está vivendo isso no Brasil, né? Alguém lá do STF está assim, rex, lex, lex, rex. É ele que faz a lei. É ele que faz a lei. Independente de qualquer coisa, é ele que faz a lei. O rei é a lei, né? Mas só que não é o rei, é alguém lá da Suprema Corte, né? Gente, é isso que está acontecendo. Tá? Uma vez por ano, os súditos deveriam ir ao templo de César e queimar incenso, dizendo: César é Senhor, César é Senhor. Era isso que tinha ali. Bom, Pérgamo estava, gente, num lugar que o próprio Jesus chega a dizer, por conta de tudo isso, ele fala que a cidade estava num contexto onde estava ali, habitando ali, o trono de Satanás. O que é isso? Naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas estava no seu trono. O trono de Satanás não estava num edifício, como hoje sugerem os defensores do movimento de batalha espiritual, né? Mas um sistema que envolvia a cidade no paganismo e no engano e que dominava a mente e o comportamento das pessoas. Tudo isso dentro da cidade de Éfeso. O trono de Satanás, portanto, é marcado pela pressão e pela sedução. Pressão, faz, e ao mesmo tempo, olha, faz. Entenderam? Fazer por pressão e fazer porque alguém está seduzindo, alguém está de maneira enganosa, né, tentando iludibriar, passar a perna em todo mundo. Era esse o contexto. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Cristo não apenas conhece as obras da igreja
e suas tribulações, mas também conhece a tentação que estava assediando aqueles crentes. Conhece o ambiente que ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias bombardeando o tempo todo. Pergunto para os universitários da Monte Sião. A gente está vivendo algum tempo assim? Parece que a gente está vivendo alguma coisa parecida, né? Eu não estou falando assim só questão de Brasil. Parece que o mundo de hoje está muito voltado para o que a gente está vendo acontecer. Tá? O que Jesus está falando com aquela igreja? Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome dele. Verso de número 13, capítulo 2, verso 13, ele fala assim: conheço o lugar que habitas. Então ele está identificando todo esse cenário, tá? E fala assim: e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Opa, então tem uma coisa positiva aqui, porque Jesus está vendo a cidade, o pecado da cidade, o paganismo da cidade, mas ele está olhando também para os crentes da cidade, e está vendo que, opa, aqueles ali estão sendo sal, estão sendo luz, eles estão fazendo diferença, tá? Ainda que paguem um preço com a própria vida. Então, eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa, sofrendo a perseguição religiosa, e isso não os intimidou. Aí, Antipas era um líder, Antipas era um pastor. Segundo um historiador chamado Tertuliano, ele era um pastor que foi colocado como digamos assim, dentro de um boi de bronze, e esse foi levado ao fogo até ficar vermelho, fazendo com que Antipas fosse morto, queimado vivo. Por causa de quê? Por causa da fé. Tá? Então, colocaram Antipas ali, acenderam o foguinho, e Antipas está lá dentro, está sendo queimado vivo. É esse Antipas que está sendo citado no verso de número 13. Né? Não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, desse pastor, minha testemunha. A palavra testemunha aqui, gente, é Marte. A palavra, quando a Bíblia fala lá, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O significado da palavra grega, ou seja, a palavra grega para referir-se à testemunha é mártir. A gente, às vezes, só tem aquela ideia, aquela pessoa que viu alguma coisa. Não, é alguém que paga o preço porque não nega daquilo que viu. Alguém que paga o preço porque não nega daquilo que crê. Alguém que paga o preço por conta das convicções que tem em Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, esse Antipas não abre mão. Culto a Esculápio, culto aos deuses pagãos, ele não abre mão disso. Você não abre mão, então, fogo em você. Foi isso que aconteceu. Cristo está vendo uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Aí, verso de número 14, você vai ver lá, que fala assim, que é a palavra de reprimenda de Jesus, tá? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, né? A gente fala o seguinte: quando alguém está bravo com a gente e chama pelo nome, é porque o negócio está feio, né? Reginei, Sueli. Quando chama pelo nome, o negócio está feio, né? Tem bronca no meio do caminho. E me parece que tinha bronca no meio do caminho. Jesus está aqui, ó. Tem contra ti algumas coisas. Vem reprimenda. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Opa, o que está acontecendo? Balaque havia contratado Balaão para amaldiçoar Israel. Isso está lá no Velho Testamento. Tá? É uma história lá dos primeiros livros, do Pentateuco. Balaão
prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. Porque ele foi contratado, ao invés de abençoar, foi contratado para quê? Amaldiçoar. Tá? Então, o Deus de Balaão passou a ser o dinheiro. E aí Jesus vai usar até, lá no livro de Mateus, capítulo 5, e fala assim, não podeis servir a Deus e as riquezas. A palavra riqueza, ali em Mateus, é a expressão mamon, uma palavra que dá significado de uma divindade. Então, quando Jesus fala que a gente não pode amar a Deus e as riquezas, porque a gente há de amar a um e aborrecer-se do outro, ou aborrecer o outro, é porque Jesus atribui o dinheiro a essa questão relacionada à divindade. É por isso, irmãos, comece a entender agora, é por isso que, como o dinheiro ele tem esse aspecto que Tiago vai dizer que é a raiz de todos os males, a maneira pela qual nós usamos para consagrar a Deus é quando esse dinheiro não domina o nosso coração e nós damos o nosso dízimo e damos as nossas ofertas. Porque a gente está dizendo, o dinheiro não nos domina. Então, quem tem Deus, dizima. Quem tem a consciência de Deus, dizima. E nesse caso, Balaque foi contratado para, ao invés de abençoar, amaldiçoar, ele se vendeu tal qual Judas. Aconselhou com isso a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim os homens de Israel, lembrando que Israel é o povo escolhido de Deus, o povo de Deus, a participarem de suas festas idólatras e se entregarem à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis. Gente, o que está acontecendo? Dentro do contexto da igreja, havia, então, essa influência do pensamento de Balaão e Balaque para enfraquecer a igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a igreja não enfraquece, não é de fora para dentro, não, viu? Ela enfraquece de dentro para fora. De dentro para fora. Eu quero deixar muito claro aqui, até uma coisa que a gente tem que aprender. Os crentes têm uma tendência a fazer uma projeção de culpa. Estão passando fome porque Moisés não trouxe comida. Estão passando fome porque Moisés não desceu. Aí faz coisa errada, Moisés não desceu, não veio, então a gente fez o bezerro de ouro. Então é antigo. Nós temos que aprender a assumir as nossas próprias culpas. E assumir os nossos próprios pecados. Porque senão a gente projeta na denominação, projeta no líder, sendo que tem uma participação coletiva das pessoas. É fato que liderança reflete muito, se for uma liderança saudável, abençoadora, a igreja tende a reagir. Mas também, muitas vezes, há uma dureza de coração em relação àquilo que está sendo dito, ensinado, instruído. E aí, quando Deus pesa a mão, não, a culpa não é nossa, a culpa é do outro. Não. A gente tem que assumir. A gente tem que assumir. Eu, como pastor, eu sempre uso o seguinte, eu nunca trabalho sozinho. Eu trabalho com equipe, com grupos. Acertou todo mundo. Errou? Errou todo mundo. E nesse caso aqui, a influência, essa infiltração, era para minar esse grupo, para que o grupo se fragilizasse. Por quê, irmãos? O pecado, ele enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. É óbvio. Pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja pequena. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida pagão, pecaminoso, ela perde seu poder de influência. Perdeu. O mundo entrou, a gente perde autoridade. A gente perde poder na palavra. Porque senão a gente vai apenas seguir regras. Então, o que está acontecendo aqui? Que estratégia demoníaca? Enfraquecer a igreja de Pérgamo no meio disso tudo. Então, o grande problema, próximo, é esse aí.
O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto um sustentava a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calaram num silêncio estranho. A infidelidade aninhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros. E aí a igreja que estava indo tudo bem passou a ser uma igreja infiel. Aí essa igreja agora, agindo com infidelidade contra Deus, Deus está mostrando aquela igreja. Por isso que ele fala, conheço as tuas obras, está mostrando o que está acontecendo de errado. E Cristo vê, então, uma igreja que começa a baixar o nível moral. Verso 15, ele traz para nós a seguinte instrução. Vamos ler o verso 15 juntos, irmãos? Vamos lá? Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Opa, dentro da igreja, os que estavam defendendo a doutrina dos nicolaítas. Então, vamos ver o que é essa doutrina dos nicolaítas. Mas, ao invés de defenderem a doutrina dos apóstolos, a palavra dos profetas, o ensino de Jesus, porque até então, ano aqui, vamos pôr 95, né? Então, como eu disse, já tinha passado quase 45 anos, quase 50 anos, que Jesus já tinha deixado do seu Espírito Santo, que já tinha tido a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. A igreja tinha espalhado pela Europa, pela Ásia. Deus já tinha feito grandes movimentos onde a palavra chegando trouxe conversão aos pecadores. Muita coisa aconteceu. Mas, apesar de tudo isso, ao invés de manterem-se fiéis a didaquê, uma expressão ao ensino dos apóstolos, eles estavam buscando sustentar não somente o ensino de Balaão, de Balaque, que amaldiçoava, uma infiltração para tirar a força da igreja, mas dentro da igreja os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Aí é demais, né? Não tinha um grupo, não, tinha 2 grupos. Coitado do pastor de Pérgamo, que tinha 2 grupos que sustentavam doutrinas pagãs. Vocês podem pensar, pastor, isso não existe. Lê do engano seu. Às vezes existe. Fala as pessoas. Eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, espero que não tenha. Tem feministas nas nossas igrejas? Feminismo? Eu acho que tem. Tem mulheres com influência do pensamento feminista? Lembrando que o pensamento feminista não é bíblico. Ai, pastor, não é bíblico. Filosofia de filósofas contemporâneas que estão fazendo a cabeça das mulheres. Via de regra, bem pouco tempo, num trabalho de mulheres, numa igreja que eu fui pastor, a mulher falou assim, olha, a líder que estava falando, não era membro da nossa igreja, ela disse o seguinte, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço gira a cabeça onde quer. A mulherada, que bênção! Aí eu e a esposa olhamos um para a cara do outro, nossa, o que essa mulher está falando, gente?
Outra coisa, por exemplo, onde é que a gente encontra base bíblica para a figura de apostolar? Se não tem apostolar, não tem apóstolo. Essas coisas estão dentro da igreja? Estão dentro da igreja. Tá? Então, gente, essas coisas minam. Na nossa compreensão teológica, a gente chama isso de liberalismo teológico. O liberalismo teológico está adentrando. Quem gosta de ver Xuxa Meneghel, a Xuxa Meneghel disse semana passada que é preciso reescrever a Bíblia. Já não bastava o outro lá da Batista, agora é a Xuxa que está falando isso. Isso é pior ainda, né? Isso é influência do liberalismo teológico. Ela está mais cega que tudo, coitada dela. Mas certamente já teve oportunidade de ouvir a palavra. Então, gente, essas coisas adentraram o quê? Sorrateiramente. Antes a gente falava assim, nossa, fulano tal separou. Era uma pessoa separada no meio de 100 mil. Divórcio hoje parece que é assim, casou, 3 meses depois, não é? E hoje nossa igreja está assim. Né? A questão das sexualidade também está aí escancarado. Desculpa, porque eu sou homem, tá bom? Desculpa. Desculpa vocês, irmãs, porque vocês são mulheres, tá bom? Está aí. E tem gente que se sente atraída por esses ensinos que, sorrateiramente, vai entrando. E a Bíblia é um absoluto de Deus que ela não muda. Deus ama o pecador, mas Deus não aprova o comportamento, porque sempre a expectativa de Deus é de que o coração do homem seja transformado. E na igreja de Pérgamo, isso aqui estava acontecendo. Tá? E aí a gente vê, eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Nós temos Cristo. Então, diziam, nós estamos mais debaixo da tutela da lei. Não estamos mais debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. A graça transformava-se em licença para a imoralidade, para a liberdade, para a licenciosidade. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Não precisa ser. Quanto mais ele pecar, maior será a graça. Nossa, Deus do céu. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade de perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisam ser iguais aos pagãos. Eles defendiam se conformar com o mundo. Eu disse isso domingo. Tem gente que defende. Existe uma distorção da compreensão, para mim, da instrução bíblica, e bem como da instrução doutrinária e da compreensão histórica. Eu disse domingo passado que nem Calvino diz coisas que algumas pessoas dizem, que para eles, até eu citei o texto de Romanos capítulo 6, haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? O próprio Calvino fala, o próprio Paulo fala, de modo nenhum. Como nós haveremos de pecar? Nós que pagamos o pecado, já morremos. Só que tem gente que abraça, não, eu posso viver, é exatamente isso aqui. Quando Paulo entra lá na escola de Tirano, ele fala com estoicos e com epicureus, que também tinham essa influência desse pensamento. Tá? Eu já citei os estoicos, é aquelas pessoas que eram
nós somos moralmente corretos, a nossa vida agora é só. E os epicureus também, que zelavam por isso, pelo prazer. A vida deve ser vivida apenas pelo prazer. Tenha prazer. E às vezes, irmãos, nós temos no nosso meio pessoas que pensam assim, e que para mim erram. E a Bíblia, na fala de Jesus fala assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. E, consequentemente, o erro na compreensão vai gerar um erro no comportamento, que, consequentemente, vai manchar o testemunho, que é o que você está falando. A ponta final é isso: questionar a nossa fé, questionar a nossa cristandade por conta do mau testemunho. Tá? Então, percebam que a igreja de Pérgamo estava passando por todas essas coisas e sendo pressionada a viver essas coisas, né? Então, e aí Jesus fala assim: vocês estão amando aquilo que eu odeio. Né? Aqui do verso de número, deixa eu ver aqui, outro sim, também tu tens as mesmas, da mesma forma, sustento a doutrina dos nicolaítas, que é uma coisa que Jesus repudia. Tá? Aí a gente tem que começar a pensar quais são os pensamentos nicolaítas, quais são os pensamentos de Balaão, que estão nos dias de hoje. Gente, a Bíblia é para isso, para a gente lê-la, entender o pano de fundo do que está acontecendo e tentar fazer uma interpretação para os dias de hoje. O que Jesus está falando lá? Será que isso está acontecendo hoje? Será que eu estou cedendo a determinados comportamentos? Como é que é isso? Tá? Então, Cristo odeia a obra dos nicolaítas, ou seja, ele odeia o pecado, e o pecado odiado por Jesus é o pecado odiado também na igreja de Éfeso, como também Jesus odiou o pecado na igreja de Pérgamo. Jesus está chamando a atenção. E por fim, Cristo faz um diagnóstico da igreja, identifica a fonte do pecado. Né? Qual era a fonte do pecado? A igreja de Pérgamo viveu e adorou e testemunhou onde Satanás habita, e onde está o trono de Satanás. Satanás não somente habitou em Pérgamo, mas ele também governou em Pérgamo. Veja lá, em 1 João capítulo 4, abre aí a sua Bíblia, 1 João capítulo 4, verso de número 1. Deixa eu ver aqui. 1, 2 e 3. Eu vou ler até o 5, tá? Olha só, o apóstolo João é o mesmo que recebe a revelação de Jesus no livro de Atos, de Apocalipse, tá? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Coloca, ao invés de espírito, começa a pensar em espírito como pensamentos, ideias e filosofias, tá? Não deis crédito a qualquer pensamento, não deis crédito a qualquer filosofia, não deis crédito a qualquer instrução. E fala: antes, provai, avalia, provai, prova. O que é provar? É como se fosse um método científico. É como os crentes de Beré que ouviam uma instrução e iam conferir se aquilo que quem falou está falando coisa certa ou não, está falando besteira ou não. Então, avalie o que você está escutando. O brasileiro gosta de avaliar. Quantos livros um brasileiro lê no ano? Quantas novelas ele assiste? Quantas séries ele assiste? Quanto tempo ele paga para ler um livro? Então, se não tem capacidade de leitura, porque a nossa fé, irmãos, é também uma fé que tem que chegar no nosso entendimento. Alguém perguntou domingo: por que nossa igreja é assim? Porque nossa igreja é uma igreja que instrui, que ensina, para que as pessoas compreendam a fé e saibam a razão da esperança a qual elas têm. Por isso que nós somos assim. Aqui a gente a igreja presbiteriana não tem essa intenção de que a pessoa venha e só seja tomada pelas emoções. Não,
também podemos viver, nós somos seres humanos que somos tomados por essa vivência da integralidade, mas é para ter entendimento da instrução, da palavra de Deus. E aí, ele está falando, não deis crédito a qualquer espírito, ideia, ensino. Antes provai se os espíritos procedem de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas, o que um profeta faz? Ele fala. O falso está falando. Está falando. Tem saído pelo mundo afora. Aí não está falando de igreja, gente que está falando aí, das universidades, gente das escolas filosóficas, gente da política, estão aí. Tá? Aí fala, nisso conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, primeiro método de avaliação, aquela instrução, aquele ensino, aquela ideia, tem Jesus no meio? Confessa que Jesus Cristo veio em carne? Já é um primeiro critério para você saber se aquela ideia, se aquela instrução procede ou não. Tá? Se não tiver, pode chegar na cabeça, mas não vai chegar no coração. Cuidado para não te dominar. Depois ele fala, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, procede de quem? Quem comigo não ajunta? Espalha. O anti-contra, é uma partícula em grego contra, é o anticristos, é o anti-ungido. Tá? E aí, então, instruções que confrontam quem é Deus e a palavra de Deus são instruções que, na verdade, são contra Cristo. Então, são instruções que, por trás, olhando lá, você puxar o fio do novelo, quem está lá atrás é o próprio capeta, o próprio diabo, o próprio demônio, Satanás, que está lá, jogando a coisa para a pessoa e puxar através das instruções. Tá? Aí ele vai dizer assim, e todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, procede do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. E o que ele fala ainda? Então, deixa de ser inocente, tá? Deixa de ser inocente. Você tem uma luta séria. E muitos crentes não estão olhando para a vida cristã com essa luta. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal deste mundo tenebroso. João está falando, olha, já está aí. Tá? E aí ele fala, eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo. E o que acontece? O mundo... Não, olha aí. O mundo os ouve. Essas instruções que são contra Deus, o mundo está ouvindo. Volta agora para a igreja de Pérgamo e começa então a olhar todo esse cenário de oposição e os crentes sendo pressionados, sendo encurralados, sendo assediados e todo mundo ouvindo. E de repente os crentes dizem, não, mas a gente não faz isso não. Mas aí a pressãozinha, né? Aí para os jovens, não, está todo mundo usando maconha, cocaína, droga. Que isso, você não vai usar? Está todo mundo traindo a esposa, o marido. Você não vai trair? Não brinca. Está todo mundo tornando a cara. Eu ouvi isso aqui em Botucatu. Pastor, você vai beber igual a gente. O quê? Quê? Entendeu? Então, são coisas assim que a Bíblia está instruindo que a igreja de Pérgamo estava sendo seduzida. E aí, onde estava o trono de Satanás, uma fonte do pecado que é diabólico. Então, Pérgamo, a igreja de Pérgamo, viveu e adorou e testemunhou onde Satanás habita. E onde está o trono de Satanás? Satanás não somente habitou em Pérgamo, mas ele governou, literalmente. Ele tem um trono e um reino
e sob o seu comando está um exército de espíritos malignos que são identificados nas Escrituras como os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, que são descritos lá em Efésios capítulo 6. Então, Pérgamo, irmãos, era um lugar sombrio. Ela estava mergulhada na confusão mental da heresia. Eles eram cegos no entendimento, né? Os crentes eram cegos. Isso fazia com que eles fossem instigados a pecar e serem induzidos ao erro. Eles estavam mergulhados na confusão mental dessa heresia, e por isso a Bíblia fala que o Senhor Jesus odiava o pecado, porque eles odiavam a luz que vinha da palavra do Senhor para aquela igreja. E Satanás, como sendo um mentiroso, sagaz, enganador, tentando seduzir aqueles crentes da cidade de Pérgamo. E ele cega o entendimento dos descrentes, ele instiga homens a pecar e os induz ao erro. Cristo faz um outro diagnóstico e julga os que se renderam ao pecado. Ele tem uma palavra de punição para aquela cidade, não somente para aqueles que eram infiéis, mas para aqueles que conheciam o Evangelho a partir do momento que chegou ali, e eles estavam vivendo de forma inadequada. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. Quando ele diz, ele diz aqui, deixa eu voltar aqui a minha Bíblia, aqui, verso de número 16 aqui, que diz assim, ó: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Opa! Presta atenção que eu vou dizer. Deus, às vezes, peleja contra a gente. Aí, pastor Jeremias, ele fala assim, às vezes tá aquele crente lá assim, meia boca, não leva a sério nada, as coisas com Deus. Aí Deus fala assim, Rex, vem cá. Rex é o próprio Satanás. Porque Satanás é um cachorro amarrado em uma corrente. E quem segura a corrente é Jesus. E aí está o crente lá, não ora, não lê a Bíblia, não santifica. Aí Deus fala assim, Rex, vai. Pega Rex. E Rex vai. Ai, pastor, ai, igreja, ora por mim. Quem está segurando do outro lado? Jesus. Atos permissivos de Deus em relação a situações para gerar no crente temor, consciência de santidade, aproximação maior, fracassos constantes, dificuldades constantes, para gerar no crente a consciência da dependência de Deus. E Jesus autoriza o Rex aí a gente às vezes fala assim, não, nós temos que orar para que Deus livre do problema, mas às vezes se Deus não soltar o Rex, o crente não abre o entendimento, não. O Rex vai chegar e vai assustar, opa, não, que é isso? O Rex só vai até onde a corrente vai. Jesus tem o controle de tudo e de todos. Tudo e todos. Atos soberanos de Deus. Mas às vezes ele permite que o Rex venha. Jesus permitiu que o Rex viesse sobre a vida de Jó, lembra? Ele veio na vida de Jó. O Rex veio feroz, não veio? O Rex veio feroz. Torta, né? Nem era torta. Vamos lá. Jesus, ele sentencia os impenitentes com juízo. Jesus falou, vai vir pena. O juízo, a falta de arrependimento acarreta um juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes, contra aqueles que se desviam da verdade. Tá? A espada da sua boca é a sua arma, que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. Com ele,
com ela, ele matará o anticristo e também destruirá os rebeldes e os apóstatas. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. Jesus, que a sua própria palavra é que condenará o ímpio no dia do juízo. Então Jesus vai. E ele está falando, olha, eu vou vir contra, eu vou pelejar. Peleja é luta, né? Batalha. Contra esses que estão agindo de maneira infiel. E para a gente fechar aqui, Jesus Cristo faz um diagnóstico, mas ele também premia aqueles que se mantêm fiéis. Né? Verso de número 17, para a gente encerrar, vamos ler junto? Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tá? Os vencedores comerão do maná escondido. Maná era o que alimentou o povo hebreu no deserto. Uma figura de linguagem é um alimento que sustenta, que o maná sustentou. No deserto, Deus mandou o maná. Quando cessou o maná, um vaso com maná foi guardado na arca depois do templo. Com a destruição do templo, conta uma lenda que Jeremias escondeu um vaso com maná numa fenda no Monte Sinai. Os rabinos diziam que, ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica de Jesus Cristo haveria de vir e alimentar. Porque Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é esse maná. Tá? O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos nos céus. Todo o sacrifício, toda a renúncia que nós temos aqui na terra, irmãos, tem a ver com promessas as quais o Senhor haverá de contemplar nos céus. Nós cantamos no hino 26, né? Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Aquela coroa lá no dia do seu sepultamento vai daqui no dia seguinte já estava tudo murcho, perecível, né? Mas a coroa que Cristo tem que nos dar, ela é eterna, tá? Então temos essa consciência de que a coroa que o Senhor está reservando para nós, ela é imperecível, imarcessível, né? Sem mancha, né? E o maná era o pão, o cereal do céu, né? O alimento celestial. Deus tem reservado para nós. Os vencedores receberam também uma pedrinha branca, que era usada nos tribunais, quando alguém estava lá na arena, e o imperador, quem quer que seja que estava diante do povo todo, se alguém recebia uma pedrinha preta, era sinal de condenação. Mas se alguém recebia uma pedrinha branca, era sinal de absolvição. O que a Bíblia nos ensina nessa metáfora, que era comum na questão do Império Romano, receber a pedrinha branca era sinal de que agora você está livre, você está absolvido. Era usado também um bilhete de entrada nos festivais. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão no céu, a festa das bolas do Cordeiro. Quem deixa as festas do mundo vai ter a festa verdadeira, onde vai rolar alegria para sempre. Não é a alegria da Ivete Sangalo que vai rolar a festa, não, viu? Essa alegria aí é pagã, demoníaca, perversa. Tomara que um dia ela se converta, né? Mas a nossa alegria é mais que qualquer coisa. Os vencedores receberam um novo nome. O maná escondido é Cristo. O novo nome é Cristo. Vamos nos deliciar com o maná e compreender o novo nome. Essa é a visão beatificada, agora contemplando eternamente do céu. Aqueles que conhecem em parte conhecerão também plenamente como são conhecidos. Paulo disse isso em Coríntios capítulo 13. Aqueles que veem agora como espelho, agora conseguem ver claramente, porque estarão habitando eternamente na presença de Deus. Essa é a promessa que Deus dá para essa igreja que está vivendo num contexto de paganismo e que está sendo seduzida, né, para que o mundo adentrasse dentro dela e ela tinha que falar, não, mundo, aqui não. Aí nós lemos Romanos capítulo 12, no início do nosso estudo aqui. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século,
Paulo está falando isso para nós. Mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, para a gente tomar forma do mundo é muito facinho, tá? É muito fácil. Pressão, perseguição, às vezes as nossas próprias fraquezas, para a gente assumir essa forma de Cristo, para a gente viver a maneira de Cristo, é um milagre. Amém?